Estamos aqui hoje com o Paulo Pereira da Silva, CEO da Renova. O meu nome é Fred Canticastro e bem-vindos a mais um Let's Talk. Antes de entrarmos a fundo neste episódio, eu quero que saibas que este episódio é patrocinado pelo Grupo Pior. Ora, o Grupo Pior, eu mal conheci o Grupo Pior, tornei-me imediatamente cliente do grupo e por um motivo. Porque este grupo ajuda-te a estares focado naquilo que é realmente importante no teu negócio. Porque se geres um negócio ou se geres a divisão de um negócio, sabes perfeitamente que existem um conjunto de atividades que são essenciais, em que tu deves estar focado, em que deves investir o teu tempo. Mas existem outras atividades que também são importantes, algumas até obrigatórias, como segurança no trabalho ou contabilidade, mas que não é aí que tu deves investir o teu tempo e que aquilo que deves fazer é delegar isso a profissionais de qualidade que são especializados nessas áreas. E é por isso, é isto que me apaixona no grupo, sinceramente, porque este grupo tem 9 empresas diferentes, cada uma dessas empresas é especializada num serviço que a tua empresa certamente precisa, por ser importante ou obrigatório, mas que não é chave no teu negócio, mas tem que lá estar, e cada uma destas 9 empresas é especializada nisso e ajuda-te a garantir que tu vais estar focado naquilo que é realmente essencial no teu negócio. Eu utilizo isto nas minhas 2 empresas e, sinceramente, acho que se utilizares, vais ficar surpreendido pela quantidade de tempo e de foco que, de facto, nos é poupado. E é isto, espero que gostes do episódio. Até já! Eu pessoalmente acredito mesmo que existe um próximo nível para todos nós, seja em que área da vida for. E a minha missão de vida tem sido procurar as pessoas mais fantásticas, pessoas extraordinárias com as quais possa aprender e recentemente tenho colocado ao serviço dos outros. Tenho partilhado de forma apaixonada aquilo que tenho aprendido com estas pessoas fantásticas, seja em seminários, seja em talks em empresas e seja em conteúdo como este. O Let's Talk é uma rúbrica onde estamos a entrevistar pessoas absolutamente formidáveis, líderes de indústria, pessoas no mundo corporate que têm carreiras brutais, mas que não começaram assim. Temos aqui hoje uma pessoa e amigo, o Paulo, que é uma pessoa absolutamente fantástica e vocês já vão entrar na mente deste ser humano maravilhoso. Paulo, muito obrigado. Obrigado eu. Gostava muito... É mesmo um amigo. Cedi-me. Gostava muito de perceber, tu hoje em dia és CEO da Renova, mas não começaste assim. Gostava de perceber como é que começa a tua jornada. Começa onde quiseres. Como é que começa a tua jornada? Tão difícil. Onde? Onde é que queres que eu comece? Podes começar pela faculdade. Como infância, se quiseres, em Abrantes, no interior de Portugal, portanto, uma cidade pequena no interior de Portugal, pronto, numa família normal, em que me senti muito apoiado pela família, com muita curiosidade pela vida e muita curiosidade pelas coisas, portanto, eu acho que desde muito pequeno tive um bocadinho uma curiosidade científica sobre as coisas, portanto é algo que me marcou muito. Como eu vou ler muito, o conhecimento do mundo na minha altura foi muito feito pelos livros, pelo aquilo que li, pela observação dos outros, pela observação de mim próprio, pelos canais de televisão, que era o que havia, mas um bocadinho curioso. Sempre um bocadinho com uma enorme vontade de ciências, matemática, física, é o que eu quis fazer. Consegui ter o privilégio de poder estudar numa boa escola de engenharia na Suíça. Isso já na faculdade? Já na faculdade. Okay. Portanto, com 17 anos eu deixei Abrantes e passei a viver em Lausanne, na Politécnica de Lausanne, que é uma escola interessante. E de onde é que vem esse interesse? Ou seja, essa curiosidade, achas que é uma coisa nata? Nasce contigo ou foste-o desenvolvendo? Não sei dizer, não posso dizer isso, mas eu acho que familiarmente isso existiu. Portanto, se calhar a minha mãe, se calhar pôs-me um bocadinho muito a ler Júlio Verne muito novo e, sobretudo, se calhar valorizou muito as ciências. Quase como alguma, deixa-me dizer, com algum snobismo em relação ao resto do conhecimento, dizendo que a pessoa tinha que saber matemática e tinha, senão era algo que faltaria. E se calhar marcou-me em miúdo. E depois prossegues, ou seja, entras na faculdade? Depois estou na faculdade, portanto, aí foi custar cada vez mais de perceber a razão de como é que o universo funciona, como é que são as coisas. Portanto, essa enorme curiosidade, eu posso chamar que é uma questão de uma procura de absoluto, de compreender das coisas, do absoluto das coisas, o que me fez querer saber física. Dentro de física, fui escolher dentro de física teórica, física quântica, física estatística quântica, sempre um bocadinho apaixonado por perceber ou por tentar compreender o universo. Porque é que as coisas são assim, e foi isso que me alimentou sempre. No fundo, há aqui uma sede de absoluto. O que é o absoluto? Para quem está a ouvir e não percebe esse termo, o que é o absoluto para ti?
Quando eu digo absoluto é algo que é imutável e que é a verdade e que não é relativo. Pronto, algo que Não se depende eu da tivesse percepção. que dizer, eu diria que é algo que é quase uma daquelas definições de Deus, eu sou aquilo que é. É aquilo que é. Pronto, no sentido que não é relativo, que é verdadeiro, que existe realmente, ou que a nossa consciência, ou que a nossa inteligência tem a capacidade de compreender. Ok. E pronto, se calhar é um bocadinho, foi um bocadinho por aí, e há questões muito interessantes, porque a mim me apaixona, por exemplo, a questão do tempo, o que é o tempo. O que é o tempo? Não sei dizer. Talvez a coisa mais engraçada foi feita por um físico, um livro que escreveu muito recentemente, chama-se Carlo Rovelli, que esteve há pouco tempo em Portugal e jantei com ele aqui. Acho que até contei uma história tua, que é a história de convidar uma pessoa para jantar e pôr perguntas e ter essa curiosidade, que ele escreve muito sobre o tempo e é uma pessoa que era de quem eu sou um fã. Também lhe fizeste muitas perguntas, então. Também lhe digo que eu queria era fazer perguntas, perceber um bocadinho, e ele diz que o tempo é uma manifestação de ignorância. Portanto, o tempo não existe, não é real, e só é uma manifestação da nossa ignorância. Porque a um nível microscópico ou muito macroscópico o tempo não existe. Na nossa vida de humanos isso existe, mas se calhar o tempo é ignorância. O tempo é ignorância. Pode dizer isto, pronto, é uma definição complicada. Sim. E eu achei um pormenor curioso. Tu és religioso? Não sei o que é que quer dizer ser religioso. O que é que isso quer dizer ser religioso? É uma questão muito grande. A sua perguntas... Há três questões, na brincadeira, porque há três questões na vida que para mim eram muito importantes, que condicionavam um bocadinho as coisas. Para mim era perceber se existe Deus. Ok. Ser religioso é isso ou não, se eu acredito nisso ou não. A segunda é se o universo é compreensível, se nos é dado de compreender o universo, se ele faz sentido. Se há uma racionalidade nestas coisas todas. Se há ou se nós temos a capacidade de compreender? Eu diria que se existe, as duas coisas, se existe, isso nos é dada a compreensão, porque se nós não soubermos, se nós não soubermos também claro. é irrelevante, portanto, nesse sentido é um bocadinho irrelevante. E a terceira questão para mim tem a ver com a realidade da matemática, se a matemática existe ou se é uma invenção humana. Portanto, ou se a matemática é verdadeiramente o ADN se é absoluto, do universo, ou se é uma invenção, ou se está lá, porque é muito interessante perceber-se como é que a natureza obedece a leis matemáticas, que se podem formular numa linguagem abstrata e é perfeitamente surpreendente, ao mesmo tempo maravilhoso ter isso ser assim. E qual é a tua opinião neste momento em relação às três? Eu não sei se faz sentido estar aqui a partilhar a minha opinião se não quiseres, obviamente. Em relação a essas três coisas, mas obviamente eu acredito em Deus, portanto, como Deus que me criou, embora se calhar com uma maneira um bocadinho diferente daquilo que a pessoa habitua, porque aquilo que esta pessoa está habituada, portanto, para mim o Deus é assim um juiz com barbas que está lá em cima, num sítio qualquer, pronto. Daria muita conversa aqui sobre isso. A segunda, eu acho que uma das belezas da vida e da existência é esta capacidade que nos é dada de compreender um bocadinho do universo das coisas. O existir algum sentido é uma coisa que me é muito, como é que eu diria, agradável, mesmo se esse sentido, ou sobretudo, se esse sentido não for aquele que os nossos sentidos estão habituados. Porque quem trabalhou um bocadinho em física quântica, percebe-se que todos os resultados daquilo que se vê com a base matemática, provados, não têm nada a ver com o nosso sentido comum. E esse aspecto é muito interessante. A terceira tenho mais dificuldade, mas eu gostaria que a matemática fosse algo mais do que uma criação humana. Mas também é uma... Porquê é que gostavas? Porque se calhar é esse absoluto que fosse independentemente de nós. De poder existir, acho maravilhoso que a natureza, em geral, possa ser descrita, obedecer a leis matemáticas. É absolutamente maravilhoso.
Percebo, concordo. Ok. Então vamos passar esta fase aqui. Tu vais tirar Física Vou tirar Física, e depois, ou seja, tu tiraste Engenharia? Engenharia Física, depois fui-me especializar em Física Teórica. Física Depois Teórica. acabei na Renova como engenheiro a fazer papel higiênico. Tá, fez em que começaste na Renova? Foi. Ok. Então e conta-me essa experiência. Como é que foi entrar na... Ou seja, estavas a acabar Física, já estavas em Física Quântica? Não, já estava acabado, sim, já tinha acabado. Tinhas que idade? Eu era muito novo, tinha para 23 anos, 24. 24 anos? E na altura, em Portugal existia o serviço militar obrigatório, eu tinha pedido um adiamento para poder estudar na Suíça na altura. Tinha esgotado o meu tempo, portanto não tinha-se ali a hipótese do meu PhD, se eu queria fazer como professor, eu tinha estado a trabalhar na Suíça e que ia no ano sabático para os Estados Unidos, mas entretanto eu não tinha mais possibilidade de adiamento do serviço militar e então fiz ali uns pedidos para ser incorporado imediatamente, esperando que não me incorporassem, portanto que me dissessem que não, mas fazendo a coisa para poder eu seguir a minha vida livre desse marco que existia ali que tinha que resolver. E como tive ali que esperar um bocadinho, e a resposta demorou algum tempo, alguns anos mesmo, mas eu julgaria que seria semanas, mas acabou por ser algum tempo, e aí por um convite do Presidente da Renova da altura e alguma pressão familiar, eu achei que devia experimentar a ter uma, como é que eu diria, uma experiência no mundo real e numa empresa como engenheiro. Pronto, porque eu nunca tinha, se calhar, ou possivelmente trabalhado com pessoas, portanto nunca tinha feito parte de grandes grupos, um bocadinho nerd. Pois, estudavas no abstrato. Sozinho, no abstrato, e nunca fiz parte de muitos grupos. Eu às vezes digo na brincadeira que eu só me senti a fazer parte de um grupo, com essa relação de pertença de um grupo, na minha primeira aula de Física na Suíça, quando encontrei os outros físicos todos, que achei que eram pessoas que tinham mais ou menos na vida os mesmos interesses do que eu. E até lá não? Em Abrantes, até lá não. Portanto, era sempre visto um bocadinho como uma pessoa diferente do que era habitual. Costumo dizer às vezes na brincadeira daquela série Big Bang Theory, que aquilo era um bocadinho o meu mundo, e um mundo menos habituado ao mundo real. Depois comecei na Renova, pronto, como engenheiro, a trabalhar como pessoas, e descobri uma coisa que para mim foi muito interessante, é que descobri que gostava imenso de pessoas, não era só na literatura e naquilo que lia e no meu conhecimento do mundo que era procurado pelos livros, mas na vida real, gostar de pessoas na vida real. E, portanto, se calhar aquilo que eu mais gosto é trabalhar com pessoas. E até aí nunca sequer tinhas pensado nisso? Nunca tinha pensado nisso. Portanto, até aí um total desconhecimento de alguma capacidade nessa área, que não sei se tenho ou não, mas pelo menos num gosto de pessoas, de trabalhar com pessoas, deixa-me dizer-te como é que eu posso dizer, de fazer um bocadinho de mentoring, ou de coaching de pessoas, de acreditar nelas e de como é que eu lhe hei de dizer, ser cúmplice do talento dessas pessoas. Como é que eu posso dizer isto, enriquecer-me com o talento dos outros e daqueles que trabalham à minha volta, e de escolher pessoas muito boas e poder ganhar com essa vivência e com essa experiência diária de gente muito talentuosa e usar tudo isso para fazer uma união, para fazer crescer algo. Neste caso, uma marca, uma empresa. Então aí, vamos saltar para aí, depois vamos voltar atrás. Mas gostava de perceber, eu lembro-me que quando nós fomos jantar uma vez, estavas a falar das pessoas que contratavas e que tinhas pessoas que são completamente diferentes. E pessoas que a sua licenciatura às vezes não tem nada a ver com aquilo que elas estão a fazer. Fala-nos um pouco sobre isso. Ou seja, qual é que é a tua política a nível de gestão de pessoas, de equipas, cultura? Ontem com o Pedro falou-me que tu tinhas um sistema de gestão também interessante, que é a questão do sistema e de eliminar a resistência para que o sistema funcione. Não sei se isso de alguma forma está relacionado. Está, mas demora um bocadinho a falar isso. Não, eu acho que mas demora um bocadinho para deixa-me dizer. Eu acho que hoje em dia nós vivemos num mundo com um tsunami tecnológico muito grande. Mesmo um tsunami. Tecnologia. Pronto. E cada vez mais as pessoas, mesmo o operador numa linha, têm que usar a sua inteligência
para resolver problemas e para tomar imensas decisões a cada momento. Se calhar no passado essas decisões podiam ser tomadas de forma inconsciente porque a pessoa era quase como se fosse um braço, tinha que fazer um trabalho manual, repetitivo, e a cabeça podia estar a pensar noutra coisa, porque de repente o trabalho era um trabalho quase como um robô. Fechar uma coisa, pôr uma coisa numa caixa, pôr trabalho. Cada vez isso existe menos. E cada vez o que as pessoas têm que fazer, mesmo num ponto de vista de operador numa linha, numa fábrica, é ter se calhar 3 monitores em frente deles e terem que estar a ler imensa informação, a gerir imensa informação e a ter que tomar decisões quase... Porque o trabalho físico normalmente é feito cada vez mais por robôs. Se eu tenho que admitir pessoas para qualquer nível, normalmente não tenho que admitir robôs, porque por enquanto são os robôs que fazem, portanto tenho que admitir o talento, a capacidade de tomar decisões, a capacidade de analisar informação. E muitas vezes, não tenho dados para isso, mas eu acho que mesmo o operador, existe mesmo um nível de primeira linha numa fábrica, se calhar um operador hoje em dia, tem que por dia analisar mais informação e tomar mais decisões, provavelmente que há 20 anos, se calhar uma vida inteira. A pessoa que tivesse a trabalhar como um operador numa coisa, porque tinha muito pouco, era uma coisa muito repetitiva. Portanto, esta capacidade de aprendizagem, ter uma coisa de tomar decisões, ser capaz de tomar decisões muito diferentes, com realidades diferentes e sem tempo, porque tem que ser no momento. Imediato, implica pessoas que eu acho que que têm que ser um bocadinho diferentes. Têm que ter uma capacidade de aprendizagem muito grande. Porque neste tsunami todo tecnológico, qualquer sistema de informação que está a fazer uma linha numa máquina, ele vai mudar. O sistema dentro de 1 ou 2 anos, de ser assim, passa a ser diferente, passa a ser complicado, tem que ter a capacidade de aprender a trabalhar numa área diferente. E cada vez mais eu preciso de pessoas que saibam aprender, que tenham curiosidade, que saibam aprender. Porque muito daquilo que é ensinado numa universidade, ou numa faculdade, ou numa coisa, passado pouco tempo, estará desatualizado e é preciso aprender. Portanto, e eu acho que isto é um mundo muito diferente, de alguma vez um bocadinho menos tranquilo do que foi no passado, que se calhar a pessoa saía com um canuto e achava que a vida estava toda feita porque ia ser um engenheiro e que sabia tudo. Esse mundo eu acho que desapareceu. A tecnologia muda e passa a ser outra coisa, a capacidade de adaptação passa a ser outra coisa. Pronto. Depois, dentro de uma empresa, que é uma empresa em Portugal, que é um país pequeno, como é o nosso caso, eu acho que nós temos que ter uma organização que seja uma organização muito fluida, porque nós fazemos uma marca, trabalhamos marca e trabalhamos numa empresa que, comparada com as empresas do nosso setor a nível mundial, somos muito pequeninos, somos uma coisinha de nada, e tentando internacionalizar, globalizar o mais possível a marca, mas já são desafios imensos que estão pela frente. Uma vez aos estudantes do MBA de Stanford, que estavam a estudar o caso Renova, e que eu estive lá onde eles perguntam-me qual tinha sido o meu maior trabalho nos últimos 20 anos, e eu disse, o meu maior trabalho foi desestruturar uma empresa que era uma empresa líder e uma marca fundadora em Portugal, mas só em Portugal, que depois, quando começa a estar nos outros países, tem que ser como uma startup em cada um dos países, e a deixar de ser uma empresa com uma estrutura muito pesada, muito líder, by the book, e passar a ser uma startup no mundo, nos sítios todos. E aí eu vou chegar, eu comecei com a história dos operadores, desta capacidade de aprendizagem, mas começamos a pensar a nível de quadros e disso. É extremamente importante ter pessoas diferentes, que pensem de maneira diferente de mim, uns dos outros, e criar um mundo que seja um mundo sem fronteiras, em que exista interferência de ideias, interferir, em que exista interferência de ideias, que seja internacional, de países diferentes. A própria equipa? Na própria equipa, porque nós temos a sede da Renova, um bocadinho o coração da Renova está em Torres Novas, portanto no Portugal central, profundo, na província, onde nós temos gente a trabalhar agora muito em áreas muito marketing / comerciais, deixa-me dizer, de Taiwan, da Colômbia, não sei, do Canadá, mas trabalham cá? Trabalham cá. Ok, uau! Que vêm para cá para ter mesmo aqui eu tenho que ter um ambiente o mais internacional possível.
de ter gente jovem, acabada de formar, que quer fazer uma experiência noutro país e ter alguém, um que vem de Vancouver, outro que vem de Taiwan, e é extremamente enriquecedor de começar a ter equipas que sejam equipas muito, muito, muito diversas. Em termos de idades, de sexos, de tudo o que quiserem, de pessoas muito, muito, muito diversas. Portanto, acho muito importante essa fluidez e uma organização que seja, deixa-me dizer-te, muito rigorosa na informação que tem. Portanto, acho que tem que haver uma robustez imensa na informação. Sistemas de gestão da informação que sejam muito bons. Uma curiosidade muito grande para saber aquilo que se passa no fundo, no mundo. Também para ter essa capacidade, essa robustez da informação. Uma coisa são os nossos números do dia-a-dia, mas também o conhecimento do que é que se está a passar, porque existe um novo modelo de negócios, não sei, no Japão, fazer uma coisa qualquer, as pessoas terem a noção do que é que se está a passar. Eu acho que isso também tem a ver com a robustez da informação que nos chega. E depois o outro aspecto é uma estrutura muito fluida, com uma enorme capacidade das pessoas partilhar ideias, construírem o seu... Esta semana em Espanha, dizer um bocadinho à maneira espanhola, encanta-me quando às vezes visito uma startup e vejo uma data de miúdos que estão ali com os olhos a brilhar e todos falam do negócio, todos sabem tudo o que é que vão fazer em cada um dos sítios. Às vezes chega uma multinacional e alguém que está de marketing, não sabe nada de vendas, nem sequer se atreve a dizer porque acha que está a entrar numa coisa de outro. O meu sonho é que na Renova que as pessoas estejam entusiasmadas e que se sintam verdadeiramente atores de um projeto que está a ser feito e a fazer parte dele e que saibam o que é que se está a fazer, muito mais do que ter um book a dizer tudo o que é que haja uma estrutura e uma informação e depois deixar as pessoas livres de cada uma se desenvolver à sua própria maneira, com a sua velocidade e com o seu talento e pondo aí o seu talento. Pronto, podia estar aqui muito tempo a falar sobre esta fluidez e sobre esta maneira talvez um bocadinho diferente de tentar trabalhar, mas que é o que nos permite ter uma enorme velocidade. Mas, ou seja, o que te permite ter uma enorme velocidade a ti, à Renova, é trazerem as pessoas em si? Ou seja, terem pessoas diferentes e haver questionamento de ideias? Ou é a fluidez? Está tudo ligado para mim, tem a ver com uma cultura. Okay. Com uma cultura que permita de forma muito simples, natural, não sei como é que eu lhe posso chamar, natural, até pela própria organização do espaço, surgirem ideias e ter a capacidade de fazer acontecer coisas com muita rapidez. Praticar, fazer coisas que não seja preciso muitos e-mails escritos para pessoas que eu não sei quem, muitas reuniões, porque às vezes existe uma tendência muito grande a haver muitas reuniões, quando a pessoa pode, se calhar, à hora do almoço, falar com a pessoa que está ao lado e resolver o assunto imediatamente e não andar a formalizar aquilo que não é preciso ter formalidade, que possa ser resolvido de forma adulta, de forma muito adulta e não de forma muito formal, que eu acho que é um bocadinho infantil. Aqueles e-mails com conhecimentos para 50 pessoas é um bocado infantil, parece os meninos de uma escola que têm que estar a pedir ao professor para dizer uma coisa. Quer dizer, que a pessoa desenvolva e que possa fazer, se não é importante. Muitos grupos, WhatsApp, muita coisa para resolver problemas. Acho que as novas tecnologias ajudam muito isso, mas é algo, enfim, me apaixona por estar aqui horas a falar. É todo um processo em construção, que nunca está, mas eu acho que é algo muito, deixa-me dizer-te, quase, eu digo fluido no sentido biológico, no sentido do físico que está a falar, sem resistência. Por oposição a um cristal. Okay. Antigamente as empresas eram um cristal rígido, uma coisa muito rígida. E eu gosto de uma muito maior fluidez, apesar da estrutura estar lá. E consegues desenhar isso? Consegues desenhar um sistema, uma estrutura, mas com fluidez? É possível conjugar os dois? Eu acho que hoje em dia tem que ser assim. Não há outra hipótese. Mas uma das primeiras coisas, eu acho engraçado, uma das primeiras
do ponto de vista de gestão, algo que me inspirou muito é uma coisa que se chama Newton Institute, que eu penso que é em Cambridge, que é uma coisa de físicos e de matemáticos, em que fazem umas reuniões sabáticas e em que um tempo sabático, e eu li um bocadinho sobre isto porque havia um livro sobre a demonstração do teorema de Fermat. Fermat foi matemático que fez um teorema que diz que demonstrou no século, penso que 17 ou 18, não sei, e que até há 10 anos nunca ninguém foi capaz de demonstrar o teorema. Está escrito É um daqueles problemas que não tem solução. Mas tem. Foi. Okay. E foi exatamente nesse Newton, penso que é Newton Institute, uma coisa assim, porque numa desses tempos sabáticos, com vários matemáticos, eles estão cada um no seu gabinete e têm uns cafés, uns bolos ou não sei o quê, uns chás à tarde. Os gabinetes têm todas as janelas, as portas abertas e as pessoas encontram-se. E às tantas, um a falar com o outro. O que estava a tentar demonstrar o teorema de Fermat esbarrou num problema e, de repente, o outro não estava a fazer nada disso. Tinha a solução para esse problema, estava a trabalhar na solução sem saber para quê. Sim. E o facto de falarem os dois resolveram um problema, senão podia demorar anos e anos e anos, ou nunca, porque não podia haver essa interferência entre as duas coisas. Portanto, o criar as interferências, o criar os encontros, trocar ideias, o trocar coisas, é uma coisa que eu acho que é de uma enorme riqueza e que tem que se proporcionar. Agora todos os meus amigos, não sei quem é que eu conheço de física, que vai ao Newton Institute, só assim uma coisa, mandam-me fotografias, olha aqui está, onde foi feita a coisa. E a semana passada também um matemático falou-me, eu não sei pronunciar o nome, porque existe na Alemanha, nos anos 30, algo para matemáticos, também feito assim, que ainda vão um bocadinho mais longe, mas as portas não se fecham, e tem uma coisa que é giríssima que eu gostaria de montar na Renova, que é os almoços, os jantares, que são juntos, aquilo não é para muitos, não sei, 20 pessoas, 30 pessoas. As pessoas, quando se vão sentar, têm uma senha e, com o número na mesa, ou de forma aleatória, para mudar um bocadinho os clusters. Eu queria ver se fazia isso na Renova, na nossa cantina, não sei, uma vez por semana. É muito giro, porque nunca sabes o que é que pode acontecer. Ter uma pessoa, misturar as pessoas de forma diferente, porque acho que é muito interessante. Muito, muito interessante. Diz-me uma coisa, desculpa, que é, vocês foram, uma das coisas mais fantásticas, e quando foste a Stanford foi esse o caso, assumo que estavam a estudar, de quando fizeram o papel de cor diferente, ou seja, fizeram o papel preto, o papel vermelho, o papel das várias cores. Isso nasce dessa experimentação e dessa troca de ideias, ou é algo que nasce top-down, é algo que nasce da interação de pessoas de nacionalidades diferentes que se lembram como é que nós podemos tornar uma commodity em algo que seja único? Não, se calhar já vem, é muito mais... É algo que vem da tua cabeça? Não sei. O papel higiênico preto vem da minha cabeça, não, mas não é por acaso, é uma coisa que vem muito mais anterior, vem muito, se quiseres uma coisa, deixa-me dizer, o papel higiênico é um produto, ou papéis de ticho, os nossos produtos são produtos que têm uma tecnologia espetacular, que há anos de pessoas a trabalharem nesta área, altamente tecnológico. Para fazer o produto? Para fazer o produto altamente tecnológico, como ninguém imagina, com coisas capital intensiva, por trás de uma coisa altamente tecnológica para um produto que é muito, muito, muito barato. Por quilo é muito barato. Sim. Pronto, temos que ver que são aquilo é celulose, que vem das árvores, que é feito em pasta de papel, transformado em papel, tudo com consegues explicar o processo? Eu estava a perceber. Transformar madeira, é celulose, celulose transformá-la em papel, enrolá-la, dobrá-la, transformá-la nos produtos e vendê-la. Portanto, são coisas todas altamente tecnológicas, mas altamente tecnológicas, para depois chegar a um produto que é muito barato vendido por quilo. Portanto, implica um profissionalismo e um brutal por trás. Mas, por outro lado, havia algo que me entristecia muito, é que era muito pouco valorizado. Pois, é uma commodity. É um produto quase uma commodity, mas não há nenhum prazer ligado. Lá pode haver uma commodity de uma laranja, mas uma laranja é uma coisa espetacular. Pois. O papel higiênico era quase um produto tabu, as pessoas tinham vergonha de comprar, de trazer ou de ter. Isso era uma coisa que... Pronto. Mas o papel higiênico para mim não é celulose, como a Coca-Cola não é água.
Coca-Cola é água, a maioria que lá está é um molécula de água. Pronto, mas ninguém vê Coca-Cola com água dizendo na garrafa, olha, água para fazer isto é muito bom. É outra coisa, portanto. E eu acho, pela gente, que tentámos que fosse outra coisa. E para mim tinha muito ligado, estava muito ligado a uma limpeza do corpo, à decoração, àquilo que seja. Portanto, na utilidade do produto e não nas moléculas das quais os produtos são feitos. Portanto, ter uma perspectiva, mudar a perspectiva de quem não gosta da palavra consumidor, mas do cidadão que utiliza o produto, pôr-me na cabeça da pessoa que está a utilizar o produto e de estar a construir um produto que seja para essa pessoa e não que seja a obra-prima do engenheiro que está a fazer as fibras ou que está a trabalhar com as fibras. Portanto, mudar um bocadinho esse paradigma. Isso foi, acho que, uma coisa que nós tentámos fazer, tentando pôr soluções nos produtos, para que o produto seja menos abrasivo, eu não vou entrar aqui nesse tipo de coisas, mas o que fez com que a Renova fosse relativamente conhecida por inovação. O papel higiênico preto aparece no espetáculo Cirque du Soleil, onde eu estava com o meu diretor de marketing, em Las Vegas, e por ver uns trapezistas com os panos pretos em cima meio nus, quer dizer, o ensaiado quando fez e pediu ao Cirque du Soleil os vídeos do filme, os vídeos do lado do espetáculo, chamava-se The Humanity, era um espetáculo para adultos. Aqueles espetáculos que sempre que há no Cirque du Soleil em Vegas. E foi aí, portanto, às vezes nem sempre acontece assim, mas é um produto que teve uma certidão de nascimento num local e num momento perfeitamente precisos. Agora tu dizes-me, foi assim, apareceu, por acaso. Não. Vocês foram lá com uma intenção? Eu fui lá com uma intenção, porque havia uma associação dos alunos de pós-graduação portugueses em Boston, nos Estados Unidos, que tinha uma reunião anual em Harvard, e me tinha pedido para ir lá falar, justamente com outros empresários portugueses, para falar sobre inovação. Combinei com o meu diretor de marketing. Agora encontramos em Vegas, eu nunca tinha ido a Vegas, quero ver. Porque é que eu quero ir a Vegas? Não sou um jogador, não gosto particularmente é uma cidade da qual eu não gosto particularmente, ou não gostaria particularmente, não conhecia, mas aprendi imenso. E a minha curiosidade por ir lá foi porque um professor de marketing catalão do IES me tinha dado um livro que se chamava Capitalismo de Ficção, dizendo na altura que nós estávamos numa fase em que os produtos tinham que ser todos ficcionados, que vivíamos no mundo da ficção. Já não era tanto a importância de satisfazer uma necessidade básica, mas de ter uma história, uma ficção atrás dos produtos, e dava como paradigma Vegas, uma cidade feita no meio do deserto, onde não há nada, onde as pessoas vão gastar dinheiro e vêm de lá contentes. Em que tudo é artificial, tudo é ficcionado. Sim. Tudo é uma narrativa, quase. Tudo é uma narrativa. E é muito interessante aprender. É muito interessante aprender isso. Perceber a importância dessa narrativa e a importância, eu acho, do primado do cidadão de satisfazer as necessidades das pessoas. Portanto, está tudo feito para as pessoas gastarem dinheiro, para gostarem dos sítios e não gostar. Portanto, muito feito nesse sentido. E portanto, foi por isso que fui a Vegas. Portanto, porque tinha lido o livro e porque achei porque quis ir ver. Mas se eu andar mais para trás, conto mais histórias e mais histórias e mais histórias, e como é que cheguei a este professor, e como é que cheguei ao livro, e como é que, portanto, eu acho que a vida é feita de relacionamentos e de curiosidade, de abertura às ideias dos outros. E às vezes nós vamos construindo dentro do nosso cérebro informação, e depois eu acho que ela está cá, e depois sai nos momentos em que é preciso, ou nos momentos certos, aquilo brilha. O que é importante é ter essa curiosidade, ir juntando os pontos, os dots, ir juntando as coisas, ir adquirindo essa informação, ter essa curiosidade, nunca se achar que sabe tudo, ou que ter essa curiosidade em coisas muito, muito, muito distintas. Papel higiênico preto, dou-te mais outra hipótese. Eu, antes de ter ido para Boston, fui lá para a coisa, tinha assistido ao shooting de uma campanha publicitária da Nova em França. Uma coisa que eu tinha querido que fosse feita muito ligada à pele, e era um casal, campanha muito polémica, proibida, filma em França, uma atrapalhada, que era um casal e ela tentava despi-lo
e eram corpos, sempre muita pele, e havia muito papel branco à volta, juntamente rosto de papel branco, uma casa de banho, pensamento de uma casa de banho. Uma coisa assim muito forte, e muito, sexualmente muito forte. E o papel higiênico preto aparece porque quando vi os trapezistas, meios nus, e com esses panos pretos no meio dos trapézios, com uma coisa que era bonita, esteticamente, associei, de um ponto de vista de imagem, ao shooting da campanha da Renova que tinha estado em Paris. Em vez de branco, se fosse preto, que ficava mais bonito, ficaria mais bonito. Quase de um ponto de vista publicitário, dizer, não, se fosse preto era uma coisa mais elegante, mais diferente. E eu acredito muito na vida e acredito muito que a criatividade vem de interferências de coisas diferentes e às vezes declinações de coisas dos lados para os outros. Uma ideia original é muito difícil de existir. Para mim uma ideia original se calhar é uma coisa como a relatividade ou como a psicanálise ou como a física quântica, que é aquela ideia a partir do qual nós passamos a olhar para o mundo de maneira totalmente diferente. Existe meia dúzia por século. Isso para mim é uma start, isso para mim é uma ideia original. Aquilo que nós queremos no dia-a-dia, para mim é um bocadinho uma declinação daquilo que existe num negócio, numa atividade, e trazê-la para outra. E essa capacidade eu acho, de misturar ideias, misturar conceitos, procurar caminhos novos, ver o mundo sobre diferentes perspectivas, enfim, é um bocadinho assim. E acho mesmo muito interessante. Para o aparecimento de conceitos. Às vezes, depois de ter o conceito, depois temos que passar para as moléculas e para os átomos. E entramos dentro das engenharias muito mais, não sei como é que eu lhe ia chamar, hardcore, e é um trabalho mesmo de engenharia, ver-se. Muitas vezes existe uma ideia de um conceito, mas não se consegue fazer na realidade. Claro. É muito difícil, porque para qualquer pessoa que usa papel, não há nenhum ser humano que não use papel higiênico praticamente todos os dias. É muito difícil fazer o papel higiênico, porque estás a falar da celulose, e a celulose faz papel, mas há muitos tipos de papel diferentes. Sim. Ou seja, fazer um papel higiênico que tem que ter um conjunto de características, tem que ser macio, não pode ser abrasivo, é uma tarefa difícil do ponto de vista da engenharia. É difícil, como todas as coisas hoje em dia, mas eu acho que quase todos os produtos hoje em dia têm alguma dificuldade, porque se são tecnologicamente avançados, têm alguma dificuldade. Mas é difícil. Tenho que dizer que sim. Implica deixa-me dizer-te, como o preço do produto é muito baixo, porque se calhar, não sei, imagina, se um rolo custar 30 cêntimos e se pesar 100 gramas, portanto o preço são 3 euros por quilo, uma coisa assim, pronto. E se calhar até é vendida muito menos do que isso. Isto é muito... Se calhar vai ser vendido a muito menos do que isso. €1,50, ou €1,06, ou 2 euros por quilo. Quando tu vês o preço do café, ou o preço de, não sei, se tu vês uma cápsula de café, se calhar é vendida a 50 euros por quilo. Estás a ver a diferença que dá de uma coisa para outra. E dentro de uma cápsula tu tens café. Ou se vires a farinha, ou o açúcar, ou assim uma coisa. Portanto, estamos a comparar com um produto quase como é a celulose base da madeira base do produto. Portanto, isto implica velocidades muito grandes, implica equipamentos extremamente, como é que eu posso dizer, tecnologicamente muito desenvolvidos, de maneira a permitirem ter custos muito baixos. Vocês vendem quantos rolos? Não sei, muitos milhões. Muitos milhões de rolos? Muitos milhões. Não sei de memória aqui. Sim. Mas eu gostava de voltar àquela parte, porque estavas a falar, para mim é algo fantástico, porque numa indústria em que, uma indústria de commodities, como há tantas, a diferenciação é algo que por norma é praticamente impossível, é muito difícil. E estavas a falar da história, tu vês o papel, tu vês os trapezistas, tens os panos pretos, e desse insight em que, como tu disseste, se ilumina, qual é que é o processo para levar essa ideia à realidade? Esta ideia foi um bocadinho diferente do que é habitual. Normalmente não é assim. Esta teve esse aspecto, que foi um aspecto
De engraçado, Eureka, foi assim. Não, nem foi de Eureka, foi. Agora, eu falo dos nossos. Depois, qual é o processo seguinte? Eu acho que o processo mais difícil seguinte foi vencer uma barreira psicológica dentro da minha cabeça. De ti própria? De mim para mim próprio. Foi uma censura interna. Porquê? A indústria de papel é uma indústria. Fabricar papel são máquinas enormes. Trabalha 24 horas por dia. Tem que ser extremamente competitivo, produtivo. E para isso as máquinas não podem parar. Uma máquina parar 5 minutos por uma coisa que não tenha que Nunca seja param absolutamente as necessário. Param para a manutenção, param para ver, mas não param por si param. Não param todos os dias, são 24 horas a trabalhar. 24 horas, uau. E o facto de pararem é uma coisa complicada e deixa-me dizer, todos os operadores que trabalham na máquina, a máquina não pode parar, tem que fazer tudo para não parar. Portanto, para a produção, para ter produção de uma coisa que é extremamente capital-intensiva, extremamente caro. O equipamento está ali, porque o equipamento tem que se usar. O facto de fazer papel higiênico preto depois implica, se calhar, dias e dias de limpeza para tirar as fibras todas pretas para voltar a fazer branco. Ou uma cor mais clara. O dizer que fazer isso, o nosso CEO endoideceu. Quer dizer, aqui é quase um pecado mortal se nós paramos 5 minutos. Agora estamos aqui 2 dias porque ele tem uma ideia maluca. Quer dizer, é quase, deixa-me dizer, dentro da minha cabeça era quase a incoerência total. Eu andar a pedir produtividade às pessoas, andar a avaliá-las pela produtividade, pelo que conseguiam fazer todos os dias, daquilo tudo, e depois de repente agora estão 2 dias parados a limpar a máquina, porque eu me lembrei disto. Quer dizer, é uma mudança brutal em relação historicamente a indústria de papel em que não para. E eu não tinha coragem. Às tantas não tinha. Portanto, é uma coisa tão ridícula, vou ficar ridículo no meio de toda a gente. A primeira censura, para mim, é interna. E é uma coisa que eu digo que para mim é muito importante. Nós temos na nossa cantina uma parede enorme, temos escrito Why Not, com uma palavra do Bernard Shaw. Exatamente, porque não? Os jornalistas, depois da gente falar de papel higiênico preto, estavam sempre a perguntar, mas porquê é que fez papel higiênico preto? Porquê é que fez? E depois de ter lançado centenas de perguntas, nunca me tinham perguntado porquê. E naquele perguntava, eu sempre fiquei tão farto que não sei responder, mas porquê não? Porquê não? Porquê é que há essa coisa? Eu gosto muito do porquê não, de estar lá, ou seja, de tirar as barreiras internas de cada uma das pessoas. Tu sabes, por exemplo, podemos estar a pedir às pessoas que sejam criativos. Agora estou a falar mais de conceitos, mas de qualquer coisa, pode ser uma mudança de uma linha, uma coisa qualquer, sejam criativos. O facto de ter uma caixa de sugestões, escreva um e-mail para um sítio com uma ideia e isso entrar no nosso sistema de informação e no nosso sistema de inovação, tu já estás a pôr uma censura. Porque a pessoa tem que escrever um e-mail. E se calhar tem que pensar um bocadinho. E depois vai pensar que vai ser avaliada pelo e-mail. E depois o e-mail pode ter que estar bem escrito. Há muita fricção. fricção. Aquilo tudo, não sei o quê. E às tantas, se calhar, nós temos mais não sei quantas coisas para fazer no mesmo tempo. E depois, de repente, há uma chamada telefónica que vem. E às tantas desistimos. Não vale a pena. E eu não queria perder essas ideias que vêm assim, de repente, e não deixar de perder isso. E para isso, para mim, é preciso muita informalidade. É preciso que a pessoa partilhe logo com o outro dessa ideia, que diga logo. Por mais disparatada que lhe possa parecer, mas partilha. E muitas vezes as ideias vêm com uma pessoa diz uma coisa qualquer, depois a outra diz qualquer coisa, depois a outra diz qualquer coisa, depois de repente cria-se é como uma bola que vai aumentando, uma bola de neve que vai aumentando, que às tantas não se sabe qual foi a chamazinha inicial que fez com que a ideia aparecesse. Portanto, o que eu tenho que ter é um enorme carinho, uma enorme proteção com estas chamas iniciais e depois criar uma cultura que permita que elas se desenvolvam. E aí no Why Not as coisas são escritas e colocadas lá? Não, o que nós temos, uma das pessoas que sou responsável pela área de inovação, estamos a falar aqui de inovação de conceitos, está no meio do Open Space enorme, onde há gente de todas as áreas da Renova, todos os departamentos da Renova, portanto, estão à volta de uma pequenina antena de todas as áreas. Ele tem umas máquinas de café e uma coisa ao lado, e uns baloiços, para as pessoas, para ser um ponto de encontro de pessoas, a secretária dele, e se houver uma pessoa que a pessoa vá lá e que diga qualquer coisa. Que engraçado. Ou na cantina, que as pessoas, nós fizemos toda uma cantina nova, um bocadinho de portas voltadas para a fábrica, para as pessoas terem um momento de, quando estão ali com o piano, com não sei o quê, para ver um momento de corte
em relação ao trabalhar numa... Quantas pessoas? Estamos a falar de quantas pessoas? A Renova tem 600 por aí, Okay. mas ali devem estar uns 450. Okay. Ali. Mas quando estamos a falar de conceitos eu acho muito interessante alguma informalidade, ser capaz de o fazer como num centro de investigação, de 3 pessoas a conversarem, ou um médico, ou um grupo médico a partir de um doente que tem uma coisa, que tira as diferentes coisas e as pessoas a falarem, não ter que ser tudo demasiado formalizado, demasiado escrito e demasiado burocrata. Porque aqui sempre esta mentalidade um bocadinho de fluidez, de startup, de rapidez e de não autocensura. A pior é a autocensura, não é dos outros. Porque eu acho que se alguém se lembrar, se calhar, de papel higiênico, para dizer é absurdo, é estúpido, nem sequer vou dizer porque maluco. Porquê que achas que funcionou? Só por ser diferente? Não, deixa-me dizer, eu acho que é muito interessante e eu acho que funcionou porque foi uma reinvenção do produto. Já existia o papel higiênico de cores leves, mas as pessoas não viam a cor. Falar do que é cor-de-rosa? Lembro-me de um cor-de-rosa. Nós tivemos uma campanha publicitária cá há anos, tinha 6 ou 7 rolos, cada um de sua cor, Okay. e que dizia tão lindos que até dá pena gastar. Okay. Pronto, e aqui há uns anos. Mas qual foi a diferença do preto? É que, para mim, o papel higiênico era exatamente aquilo que não sei não sei se sei dizer sociólogos, geólogos, onde se chamam de um não lugar, no places, Okay. que é uma coisa. Primeiro, um não produto. Era o exemplo típico do não produto. O que é que eu chamo de não produto? É um produto com o qual as pessoas não têm uma relação afetiva. Okay. Nenhuma. Pronto. Normalmente é aplicado isto aos lugares e assim que não há relações com aquilo. E era um não produto. O papel, as pessoas tinham vergonha de o ter, compravam porque tinham que comprar. O papel higiênico preto muda radicalmente a atitude da pessoa com o produto. Porque praticamente toda a gente passa a ter uma opinião. A pessoa passa a dizer é estúpido, não tem jeito nenhum, é uma coisa absurda, meia tola. Ou então diz gosto muito, é genial, ou diz fica bem na minha casa de banho porque é preta, ou porque também passa a ser uma coisa de decoração. Mas passa a haver uma relação, uma opinião sobre aquela coisa, quando antes era indiferente, não existia, era transparente no sentido emocional da coisa. Só não era quando fazia falta e a pessoa não o tinha. Portanto, aí havia, mas senão não existia, não existia. E eu acho que a grande mudança está aí. É na reinvenção do produto, porque é outro produto, passou a ser um produto. Eu posso dizer gosto, não gosto, é estúpido, é uma coisa qualquer, mas pronto, mas passa a dizer aquilo e nunca antes o papel higiênico tinha sido motivo de conversa num jantar. Sim. Quando nós lançámos o papel higiênico, estávamos a falar no jantar, toda a gente tinha opinião e era uma coisa de que se falava. De papel higiênico não se falava, não se falava. Portanto, há aqui essa... E a grande diferença foi essa, quando lançámos as cores, aquelas cores fortes, de repente as pessoas começaram a ver a cor. Quando não viam antes, mas ela já lá estava. Uau. Não era um vendida para elas. Era uma coisa... O produto era um bocadinho emocionalmente transparente, não sei se pode dizer assim. Sim, percebo. E como é que tu ultrapassas a tua própria censura? Se estavas nesse dilema, para a máquina, não paro... Estou curioso, como é que ultrapassas? Deixa-me dizer, eu aí... E as críticas das pessoas, provavelmente. Não, eu acho que é muito importante, à medida que a pessoa vai tendo mais experiência e mais, se calhar, mais legitimidade, e é muito mais fácil fazer isso. Pronto. Mas há uma coisa, eu acho que há um método muito bom para isso, que é o de partilhar com os outros, que é o desabafar. E a pessoa desabafar com muita humildade. Se cá tiveste a ideia que é assim meio maluca, já pensaram, não sei o quê. Depois, quando se fala isso, assim, num grupo de pessoas, uma pessoa percebe a reação de existir ou não existir. Portanto, para mim, a maneira de ultrapassar isso é partilhar. E partilhar com humildade e sem... Não, isto é a melhor coisa do mundo, não. Com humildade e às vezes, dizendo propriamente a própria dificuldade que tenho pelo facto de ser absurdo. Dado um exemplo. Possivelmente ser absurdo. Imagina, eu não sei dançar, era miúdo, não sabia dançar e queria convidar uma rapariga para dançar, mas como não sabia dançar, estava ali completamente
censurado, rígido, que se eu chegar ao pé dela e disser eu não sei dançar, mas quero dançar contigo, imediatamente tenho a boa vontade do lado de lá para fazer isso. Portanto, eu acho que esta verdade e a pessoa assumir a sua própria vulnerabilidade é muito importante. E nós conectamos com isso também do outro lado. Nós passámos aqui uma grande fase. O quê? Tu não tinhas essa dificuldade. Eu não tenho, toda a gente tem essa dificuldade. A coisa mais difícil foi começar a fazer estes vídeos, porque para mim isto é tudo novo e não pode parecer o contrário, mas não é nada fácil, especialmente no princípio. Mas não estamos aqui para falar de mim. Fala-me de... Não sei porquê. De outra altura. Fala-me de... Ou seja, nós parámos ali na tua carreira, parámos de que tu tinhas acabado de entrar na Renova como engenheiro e já passámos aqui para CEO. Fala-me desse percurso. Quanto tempo é que demorou e como é que foi esse processo? Foi um processo natural? Foi um processo... Nem sempre dizia muito bem como é que demorou. Eu comecei a trabalhar na Renova como engenheiro e por uma razão, não fui eu, também outros engenheiros antes de mim, na Renova, na altura, eu vivi dentro da fábrica. Eu vivi para aí 12 anos dentro da fábrica, tinha um pequenino apartamento, ou eu diria quase um quarto dentro da fábrica, a ouvir o barulho das máquinas 24 horas por dia. E comecei... Mas propositadamente? Propositadamente, porque Portugal na altura também os transportes não eram tão bons nem as estradas como havia na altura, portanto era mais confortável, porque às vezes também existiam problemas à noite, numa fábrica de papel como engenheiro, e porque pouco a pouco, deixa-me dizer, eu fui gostando de entrar dentro... como é coisa, dentro daquela organização humana, eu aprendi a gostar de pessoas. E, por exemplo, eu descobri que à noite, com muito menos solicitações de fora, as pessoas falavam muito melhor na fábrica, falavam muito melhor dos problemas, das coisas que tinham, das dificuldades, de tentar perceber delas próprias. E para mim isso foi muito importante do ponto de vista de aprendizagem de uma organização. E depois, com as pessoas que tinham, do primeiro departamento em que eu tinha, eu comecei a organizar esse departamento. Então, e a aí criar já uma estrutura, a formar as minhas pessoas, ter um laboratório, formar as pessoas, algumas que trabalham comigo diretamente, me acompanharam em todas as áreas. E a gestão da Renova na altura, começando a ver, se calhar, essa organização e o facto de começar a organizar, gostar muito de organizar, se calhar às vezes um bocadinho por oposição, a andar com a chave de parafusos debaixo de uma máquina, que se calhar não era a minha visão de física, nem saberia fazer, foram-me dando mais responsabilidade. Passado pouco tempo, se calhar passados uns anos, nomearam-me diretor de produção, depois entrei dentro do Conselho de Administração como diretor da fábrica, e depois, eu penso que tinha 34 anos, elegeram-me presidente. Um bocadinho numa altura ali complicada na Renova e fui eleito presidente da Renova. Pronto, já lá vão muitos. E qual é a coisa que tu achas que foram as características fundamentais que viram em ti para te elegerem ao contrário de outras pessoas? Não me perguntes a mim, porque é difícil, para mim é muito difícil dizer isso, mas se eu tivesse que dizer uma coisa, seria a capacidade de fazer acontecer coisas, de fazer, e de fazer ligado a alguma humildade e se calhar é este gosto de conhecer pessoas, de escolher pessoas. É das coisas que tu mais gostas de fazer? Escolher as pessoas? Gosto muito de escolher pessoas. Eu gosto muito de formar pessoas mesmo. E de formar as pessoas. Tu hoje em dia tens um papel ativo ainda nisso? Eu acho que esse é se calhar o meu maior papel hoje em dia devia ser inspirar pessoas dentro da própria empresa. Escolhê-las, os quadros, inspirá-los, ou os próprios fãs da marca, onde quer que eles estejam, os meus clientes, os fãs, as pessoas que estão. Portanto, eu acho que se calhar é o aspecto principal, criar vias para o futuro e inspirar as pessoas e dar confiança às pessoas para que elas possam fazer acontecer esse futuro. Obviamente não sou eu que vou fazer nada, portanto, são as equipas que vão
que vão fazer. Eu não faço nenhum rolo de papel higiênico. Claro. São eles, portanto... E nesse caso, ou seja, alguém que esteja a começar a carreira, seja na Renova, seja noutra empresa, alguém que esteja a começar ou que esteja ali, se calhar, já começou há uns anos e gostava de perceber como é que eu posso levar a minha carreira ao próximo nível, como é que eu posso, se eu gostava de chegar a um certo sítio, quais é que são as características que eu preciso de ter? O que é que tu procuras nessas pessoas? O que é que te faz achar que certa pessoa é especial? Somos todos especiais, certamente, mas uns que conseguem ter mais e melhores resultados que os outros. O que é que tu procuras Eu não nessas acho pessoas? muito que haja pessoas especiais, assim, muito, muito especiais. Há pessoas especiais, mas não acho... Porque isso ter melhores resultados uns que os outros depende em quê e depende para quê. Tu podes ter pessoas que são capazes de ser um CEO de uma empresa por ter uma capacidade de liderança, trabalhar com os outros, isso é uma via. Ou podes ter uma outra pessoa que é um investigador espetacular a trabalhar com moléculas e com coisas, mas que vai ser péssimo a trabalhar com pessoas. Não gosta. Claro. Não gosta. Portanto, eu não sou capaz de escolher, dizer que um é melhor, mas a um, se calhar, não lhe vou dar nunca um lugar de direção, porque ele não vai ser feliz. E não é aquilo que é. Portanto, eu acho que o que é importante, eu não sou capaz de avaliar no sentido que um é melhor, depende daquilo que é preciso para aquela função. E, sobretudo, há coisas que obviamente se aprendem, e muitas coisas se aprendem, mas também há algumas características que são da própria pessoa. Pronto, tem que ser assim, pronto, eu ouço mal, não vão pedir, nunca posso ser um crítico de música, não posso ser, porque eu ouço mal, não tenho ouvido, portanto, grande pena minha, não vou ser. E tens características, vamos dizer, mais transversais, ou seja, que tanto esses dois exemplos que tu deste, há algo que tu procuras nas pessoas em que, independentemente da posição que vão ter dentro da Renova, é algo que para ti é fundamental em qualquer profissional ser humano? Eu diria, se calhar, duas coisas. Há uma característica que para mim é importante, mas é muito lata, que é a inteligência, que é a pessoa ser uma pessoa inteligente. E a outra coisa, eu não sei como é que, não gosto, não sei dizer em português, ser uma pessoa do bem. Não é ser uma boa pessoa, porque boa pessoa é uma coisa, é ser uma pessoa bem intencionada. E eu acho que isso é honesto também, obviamente, é mais do que honesto, é ser... Uma intenção positiva. Uma intenção positiva. Ver a vida, ou ver a sua própria vida, ter gosto de fazer da sua própria vida algo de positivo, uma contribuição positiva para tudo. E vai ser essa característica muito importante também. Muito importante. Às vezes estou sempre a chamar a atenção para ela. E pode ser nas coisas mais simples. Muito bem. E aqui talvez uma pergunta, possivelmente para terminarmos. Como é que tu gostavas de ser lembrado? É completamente independente. É completamente irrelevante. Completamente irrelevante. Então deixa-me fazer a Ser pergunta. enterrado numa coisa sem o nome. Mas deixa-me fazer uma pergunta de outra forma, que é, que impacto é que tu gostavas de ter criado? Quando, seja em vida, seja depois de... Deixa-me dizer, para mim é muito importante o momento presente. Eu no passado já não posso fazer nada. Portanto, é uma escola, posso olhar. O futuro eu também não sei muito bem o que é que ele vai ser. Portanto, é muito importante o momento presente. Portanto, para mim, eu não tenho... Acho que é completamente irrelevante o impacto, que não vou ter nenhum. Não é procurar ter uma estátua, ou ter uma rua, ou ter uma coisa. O impacto que eu gostava de ter é um impacto neste momento contigo aqui, com as pessoas que me estão a ouvir, no momento presente. Se eu neste momento puder contribuir o que quer que seja de um bocadinho para algo positivo nas pessoas que me estão a ouvir, é isso que é importante, não é depois. E por falar nisso, fala-nos de Memento Mori. Fala-nos disso. De que forma é que isso está relacionado? De onde é que vem isso? Eu acho que está relacionado porque eu acho que está um bocadinho relacionado E eu não sei se pronunciei da forma certa, é Memento Mori? Penso que também não sei latim, também não te sei dizer.
para além de alguma estética que está ligada a aqui, está alguns pintores primitivos, apareceram os São Jerónimos e umas coisas ligadas a isto, para mim eu acho que é muito interessante viver o momento presente e viver a vida. E viver a nossa própria vida. E não a vida dos outros. Não é a vida que os professores querem para nós, que os pais querem para nós, que os filhos querem. Que a pessoa viver a sua própria vida e viver a sua vida em plenitude, cada momento em plenitude. Acho que a felicidade está muito ligada a esse aspecto. Infelizmente a vida acaba sempre mal, numa doença mental vai sempre acabar mal, portanto é uma história que pessoalmente vai acabar mal, portanto eu acho que há que aproveitar no bom sentido, e às vezes aproveitar no bom sentido e dar muito aos outros. Mas ter a sensação de que a vida é uma coisa relativa, que não é eterna, que não é, portanto, que é uma coisa, e que é uma coisa frágil, e que é um risco, se calhar torna-nos, como é que eu ia dizer, relativiza muitas das preocupações que às vezes não são preocupação nenhuma, que são coisas, nós às vezes estamos preocupados com não sei quanto, mas uma coisa muito mais grave, e de repente todas essas pequenas preocupações não significam nada. E eu acho que às vezes é bom pôr a relativizar as coisas e a pessoa ser capaz de ver o que é importante e o que é que não é importante em cada momento. E ter, de alguma forma, presente, constantemente presente, que a vida vai acabar e que a minha vida vai acabar, se calhar faz-me viver plenamente, ou mais plenamente, cada momento presente. E eu acho que isso é muito importante, e não estar preso nem a passados que eu já não posso mudar muito, quer dizer, no passado, portanto, quanto muito posso corrigir os erros que fiz e tentar pôr as coisas bem, mas já estou a falar. E também do fundo, o futuro, como alguém disse, a longo prazo vamos estar todos mortos, portanto é bom viver o momento presente plenamente, acho eu. Paulo, muito obrigado. Pessoal, espero que tenham gostado. Tivemos aqui mais uma entrevista fantástica e espero ver-vos em breve. Até à próxima.